Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e pouco comentado, que é a perda auditiva como um fator de risco para a doença de Alzheimer. A gente sabe que há em torno de 50 milhões de pessoas com demências no mundo e 60% dos casos de demências é a doença de Alzheimer. Estima-se que até 2050 teremos 152 milhões de pessoas. Por isso da importância da gente trabalhar a questão dos fatores de risco, já que a doença de Alzheimer ainda não tem cura. E hoje vamos falar então sobre um dos fatores de risco, que é a perda auditiva, com a minha amiga fonoaudióloga Luciane. Muito obrigada por você estar aqui hoje, Luciane. Eu que agradeço a oportunidade de participar junto com você desse vídeo. A Lindsay, que é uma pessoa que eu admiro muito e é muito bom trabalhar com você. Eu que admiro muito você também, viu? Luciane, como que a gente sabe, por que a gente sabe que a perda auditiva está sendo um fator de risco para a doença de Alzheimer? Então, a grande dificuldade é fazer se compreender o quanto a audição tem a ver com a nossa parte cognitiva, né? Então, quanto mais profundamente se perde essa audição, quanto mais severa é a perda auditiva, maior o declínio cognitivo, maior as dificuldades que esse indivíduo vai ter. E essa perda auditiva ela pode ocorrer em qualquer idade, né? E a gente tem visto nos trabalhos, né? Como a gente ainda não sabe uma causa da perda auditiva relacionada com Alzheimer, mas a gente tem visto nos trabalhos que adultos jovens que perdem a audição, quando envelhecem, têm um menor volume no lobo temporal, na região de hipocampo, região de memória. Isso que a gente tem nos estudos, né? E a perda auditiva está dentro dos 12 fatores de risco também, que foram publicados na revista Lancet em 2020, né? Que revisa todos os estudos mais importantes da área. Já que é tão importante essa questão da perda auditiva, como que eu posso pensar assim, que eu estou perdendo a audição? A gente começa a perceber no dia a dia em pequenos detalhes. Então, por exemplo, a televisão que você passa a deixar mais alta, né? Uma conversa que o indivíduo ele consegue ouvir um som, mas ele não consegue definir o que é aquele som. Então, diante de uma conversa, perde-se muitos detalhes da conversa porque essa audição ela já está diminuída, né? Principalmente nos idosos, a perda nas frequências mais altas, né? Então sons mais agudos. Então, por exemplo, é comum a gente ouvir que chegou uma visita e o paciente, né, o portador de um rebaixamento auditivo, ele não ouviu a campainha da casa tocar, porque o tom normalmente é um tom mais agudo, né? Hoje, inclusive, nós temos no mercado algumas campainhas com tons mais graves, que já é direcionada para pessoas com deficiência auditiva. Então, essa é uma situação a se pensar. Então, presença de zumbido, né? É uma junção de fatores que levam o indivíduo a precisar procurar ajuda. E é importante a gente não menosprezar essa queixa, né? Assim, mesmo que a gente saiba que com o envelhecimento há uma redução da perda auditiva, a gente precisa investigar, né? Investigar o que está acontecendo, se já é uma perda significativa ou não. Sim. Então, como que eu faço esse diagnóstico de perda auditiva? Eu achei super importante você falar não menosprezar, né? Então, não menosprezar nenhum sintoma nunca, né? Perfeito isso. E a forma que a gente faz é procurar um fonoaudiólogo, ou o otorrino, né, ou o seu geriatra, e ali ele vai solicitar um exame que se chama audiometria tonal. Junto com a audiometria serão feitos outros exames, né, assim como impedanciometria, para verificar o nível de audição, né, que esse paciente tem. Então, por exemplo, até 20 decibéis nós consideramos que é uma audição ok, né, que não tem nenhum tipo de alteração. De 20 a 40 já imaginamos uma perda leve. 40 a 60, uma perda de leve a moderado. E a partir daí, né, vem as perdas severas e profundas. E já devo me preocupar com uma perda leve de audição? Já. Desde o início é preciso preocupação, sim, em relação a ter um olhar diferente. Não digo nem a palavra preocupação, mas um olhar diferente para essa perda leve, sim. Porque o cérebro, quanto mais informação ele recebe, mais reservas ele tem.
Então, nós temos que pensar em tudo aquilo que for de recepção. Então, ainda há pouco conversávamos sobre o uso de óculos, né, para quem tem deficiência visual, a importância do uso do aparelho auditivo. Então, se ele foi receitado o aparelho auditivo, tem que usar. Verdade, né? E assim, o aparelho auditivo, né? Então, a pessoa está com perda auditiva, né? Tem muitos idosos que têm receio de usar o aparelho auditivo, que não se adaptam, né? Que conselho que você dá para esse idoso que está assim, resistente ao uso do aparelho auditivo? Muitas vezes é até estético, né? Existem, né, essas questões, muitas questões também emocionais. Então, eu acho que a orientação na hora da escolha do aparelho é fundamental, né? Hoje a gente tem aparelhos que são minúsculos, né? Então, os intracanais, então assim, mal se vê. Então, eu acho que é importante a hora de você escolher um que se adapte bem, né, à sua anatomia, moldar muito bem esse ouvido, né? Isso serve para nós profissionais, né, que fonoaudiólogos que fazemos a moldagem, e escolher bem o modelo do aparelho, porque é como um óculos, né? Vai ter que usar. Um a outro não. Exatamente. Ah, entendi. Exatamente. E, Luciane, tem muitas pessoas que precisam trabalhar, né, em ambientes ruidosos, né? Os metalúrgicos, costureiras de grandes empresas, pedreiros, né? Até mesmo DJs, pessoal de banda e tal, né? Que orientação você pode dar para essas pessoas para que elas não tenham prejuízo na sua audição no futuro? Aqueles que têm a possibilidade de usar um decibelímetro, né, que tenha na sua empresa um decibelímetro, é preciso aferir para ver qual o nível de ruído desse local, né? Acredito que os músicos, eles têm mais acesso, inclusive, a isso. Agora, quando a gente fala de outros tipos de trabalho, como de construções e barulho de caminhões, existe o protetor auricular. Então, eu acho super importante que se faça uso, porque a perda auditiva, ela pode acontecer num único ruído extremo? Pode. Mas o que a gente mais vê é que essa audição foi usada de uma maneira desordenada ao longo da vida. Então, se nós cuidarmos ao longo da vida essa audição, você não vai ter menos dificuldade quando você chegar na terceira idade. Gente, a gente tem que cuidar disso desde pequeno, né? Eu vejo nossas crianças aí ouvindo muito música em fone, né, de ouvido, videogames muito altos, né? E eu descobri, né, já que eu sou mãe, né, que existe uma função no celular, né, que chama audição, que você consegue verificar em qual decibéis que você está ouvindo a música, né? E existe até aplicativos no celular que você pode baixar para ter ideia de quantos decibéis está o ambiente que você está, né? Então, é importante isso para a gente não se expor tanto ao ruído e proteger a nossa audição. Isso tem que ser feito ao longo da vida, né, Lindsay? Então, veja a preocupação desde a infância, né? Então, é muito mais importante você prevenir do que chegar lá no final. Vamos deixar essa situação de aparelhos para quando de fato não tiver mais o que fazer, né? Mas enquanto for possível prevenir, eu acho que é o melhor caminho. É o melhor caminho. Sem contar também, gente, que os estudos têm mostrado que uma vez que você tem essa perda auditiva e necessite do aparelho, o aparelho está sendo um fator protetor. Você reverte seu risco, digamos, de ter uma demência no futuro. Super importante isso, né? Gente, adorei a nossa conversa, eu acho que esclareceu inúmeras dúvidas. Muito obrigada, Luciane. Vou te chamar outras vezes pra gente conversar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Tchau, tchau, gente. Tchau.